comentassem brevemente como enxergam a relação dos diversos poderes, poder público, poder político, poder de Estado, poder da publicidade, da FIFA e das suas alianças com as Hyundais, Adidas e Vivos da vida, e como isso se manifesta neste Mundial, né? Portanto, queria que cada um falasse um pouco da sua bibliografia futeboleira e não, e também de como vê a relação desta Copa do Mundo com os diversos poderes, né? Obrigado, Adriano, obrigado, Ronaldo. Eu estou ao lado do Ronaldo, começo por ele, né? 150, as pessoas vivenciaram a derrota como um projeto de nação brasileira. O Roberto da Mata, até de maneira exagerada, eu acho, diz que foi a maior tragédia da história do Brasil, mas tem que se contextualizar, né? Que Brasil era aquele, que mundo era aquele. Se em 70 também foi vivido como um projeto de nação, durante o regime militar. Se reparar, 94, 2002, derrota para a França, 98, eu acho que tem um certo amadurecimento, as pessoas entenderem, quer dizer, ficam contentes quando vence, ficam tristes como perde, como com o seu time de futebol. Eu, por acaso, sou Flamengo, estou muito triste com o meu Flamengo, então, mas a vida que segue, quer dizer, então a gente sabe, assim, as seleções se parecem com as nações, mas não são as nações. Eu acho que até o sucesso da Copa do Mundo, ela se baseia no fato de que todos nós fingimos, um fingir de contas levado a sério, de que é um duelo entre nações. Então você não quer ver uma competição só dos melhores, você quer ver um Estados Unidos versus Irã, você quer ver um argentino versus Inglaterra, França contra a Argélia, sei lá, Brasil e Argentina. E a FIFA, acho que sabe disso, ela começa até a limitar o número de jogadores que se naturalizam para jogar nas seleções, senão perde esse encanto. Então, de certa maneira, eu acho que com quase 30 anos de democracia, uma sociedade civil mais organizada, eu acho que o brasileiro já sabe que o Brasil não vai ficar melhor ou pior por conta de um resultado futebolístico. Isso eu acho bacana. Depois eu acho assim, no ano passado, as manifestações que ocorreram, que foram espontâneas, acredito ter sido espontâneas, e surpreendentes, né? Eu acho que as ciências sociais não conseguem fazer previsões como as ciências exatas, né? Porque nós estamos lidando com material, com as sociedades humanas, com as culturas, né? Então não se esperava aquilo naquele momento. Começou de maneira pequena, com o movimento Passe Livre, contra o aumento das passagens. Depois entrou junto a questão da emenda da PEC 37, que ficou conhecida justo ou injustamente como a PEC da impunidade, e tomou assim, um movimento tão grande que, ao contrário da mídia agendar os nossos assuntos, ela agendou a mídia, ela pautou a mídia, as manifestações. Dia 20 ou 21 de junho, 3, 4 horas, a Rede Globo mudou toda a sua programação, porque não tinha outra saída, tinha que pautar a mídia. Acho que na virada, e aí, teve resultados? Teve. A gente teve, desde 88, um deputado preso, né, um mês depois. Teve a presidente tentando fazer um plebiscito que acabou não ocorrendo. Naquele momento, recuou o aumento das passagens. Depois teve o julgamento do mensalão. Teve parlamentares presos. Ainda que muita gente fique insatisfeita, mas essas coisas aconteceram. Então, acho que na virada, assim, nesse ano, eu acho que, assim, eu chamei de maioria silenciosa, porque eu acho que tinha uma maioria que queria torcer para a seleção, mas estava envergonhada por conta de um raciocínio simplista, chamaria até meio fascista, de quem torce para a seleção é a favor da corrupção. Então a minoria mais barulhenta se parecia com maioria e meio que vigiava, policiava, patrulhava. Poxa, você vai torcer para o Brasil? Essa Copa de gastos abusivos? E nossas escolas, nossos hospitais? Então eu acho que à medida que a Copa vai avançando, eu acho que os brasileiros vão saber separar essas questões, né? Enfim, vão continuar tendo pensamento crítico, né? Que é importante que se tenha, e vão achar que você pode torcer perfeitamente para a seleção e, ao mesmo tempo, ser contra o excesso de gastos. E a outra coisa, junto com isso, que é um fenômeno da globalização, isso pode ser bom para os campeonatos locais, mas é ruim para a FIFA, é o fenômeno que as pessoas que torcem para futebol tendem a torcer mais para os seus clubes de futebol do que para a seleção brasileira. Isso não acontecia na década de 70 ou até meados da década de 80, porque os jogadores não têm muita identidade com os clubes. Então, eu nunca fiz essa pesquisa não, tá? Mas só uma hipótese que eu tenho, que se perguntar na rua,
um flamenguista, eu sou Flamengo, botafoguense, tricolor, vascaíno, o que você prefere, ter o time campeão brasileiro ou a seleção? Eu acho que as respostas vão surpreender. E na Argentina também. Eu morei 2 anos lá em 2005, 2006, eu percebia que as pessoas já torciam mais para os seus times locais. Então, houve essa mudança, assim, que a seleção, assim, se a seleção foi alcunhada exemplarmente pelo Nelson Rodrigues de a pátria de chuteiras, hoje ela ainda é a pátria de chuteira, mas de chuteiras cada vez menores. Claro que tem nacionalismo, claro que tem cenas de patriotismo, não estou dizendo isso, mas não tem mais o significado que tinha no passado. Então as coisas mudaram. E só para finalizar, para passar para ele, você queria que eu fosse breve, né? Eu falo muito. Não? Porque ele é um especialista em política, tem mais coisa para falar do que eu. Que eu acho assim, isso é uma opinião como cidadão, né? Cuidar da saúde e da educação pública é tarefa de todo e qualquer governo do Estado. Não é tarefa da Copa do Mundo. Quando o Ronaldo falou uma coisa parecida, o Paulo Coelho veio contra, eu meio que entendi. Talvez ele não tenha sido feliz na colocação dele. Agora, se tiver provas que houve desvio de dinheiro da saúde e para a educação, para a construção de estádios, isso está equivocado. Mas nunca achei que era tarefa da FIFA resolver esses problemas brasileiros. Isso é o problema que o Estado tem que resolver. E a outra coisa que eu sei que é polêmica, eu vou dizer aqui, muita gente pode estranhar o que eu vou falar, mas que eu reparo, também não tenho certeza, que tem uma elite, que eu chamo de elite ressentida. Vamos dizer assim, eu, por exemplo, eu já votei no PT, não sei se eu votaria de novo, mas nunca fui partidário, me desencantei com os casos de corrupção, porque eles se diziam o arauto, os defensores da apologia da moralidade, da coisa mais transparente. E eu gostaria que fosse feito mais coisas para diminuir a distância, a desigualdade social que existe no Brasil. Mas alguma coisa foi feita. Então, por exemplo, eu vejo uma elite ressentida de ver que as pessoas que não tinham nada, hoje estão dividindo espaço no restaurante, no avião, em locais que elas não costumavam frequentar. Então tem uma elite também que se utilizou das manifestações, né, para poder demonstrar esse ódio de classes. Né? Assim, uma coisa é você estar insatisfeito com o governo, uma coisa é você, desde lá atrás, sempre ter ódio ao PT e ódio a ter um presidente semi-analfabeto no poder, assim, que se dizia isso, né? Então, assim, circula nos e-mails, circula, assim, se você andar pelo Leblon, pela Gávea, esses lugares, você vê muitas pessoas, e é chato falar de política porque sempre, e às vezes sempre chama um sociólogo, como deve chamar ele, para dar uma opinião política que eu realmente não gosto de dar. Fala, olha, tem eleições aí, votem em quem vocês quiserem, entendeu? Não tem saber votar, você vota em quem você sabe votar. Agora, já me perguntaram, você é a favor do Bolsa Família? Fala, olha, é assistencialista? Tem que melhorar? Tem, mas eu sou favorável, eu não sou contra. Muita gente que não tinha nada, hoje vive mais decentemente. No interior do Brasil, pessoas que não tinham nada, tem erros. É assistencialista, vai dar voto para o governo? Então faz o seguinte, bota como política de Estado, não é de governo. Faz um pacto, todos tem que ter, as pessoas eram miseráveis. Como é que pode um país cristão ser contra que essas pessoas tenham... Agora, você pode ser contra se o cara hoje está ganhando 3 mil reais, 4 mil reais e recebe Bolsa Família. Tá bom, isso está errado. Ele está se beneficiando de uma forma, ele está acomodado. Não gerou emprego, está errado. Mas se, assim, o princípio, inclusive não começou com o PT, isso começou lá com o Fernandinho Cardoso, que era o Bolsa Escola. Então uma coisa está sendo aperfeiçoada. Então, assim, é uma opinião minha, eu sei que é polêmico, vocês podem me criticar, não tem exatamente a ver com futebol, mas é que nas manifestações eu percebia isso. Uma elite muito ressentida contra a lei das domésticas, por exemplo, que queriam manter aquele sistema quase que de escravidão com as empregadas domésticas, né? Então, quando você tem uma lei para regulamentar a profissão, né, as pessoas pularam, né? Então, são coisas que me chamaram a atenção. O Brasil é um país muito difícil, muito complexo, né? De difícil você ter uma posição categórica de avaliação. Então, são várias nuances, né? Então, acho que nessa Copa, em particular, aconteceu isso, né? Eu acho que muita coisa ficou misturada, não só a elite ressentida, como alguns grupos realmente contra a Copa e meio que policiando aqueles que não é que são a favor da Copa, aqueles que são contra as questões políticas do governo, mas que querem torcer para a seleção e querem que a Copa seja um sucesso para mostrar para o mundo a capacidade que o Brasil teria ou tem
de organizar um evento dessa magnitude, até porque nós vamos ter Jogos Olímpicos daqui a 2 anos. Boa noite. O meu interesse pelo futebol e pelo esporte de modo geral como objeto de pesquisa acadêmica é mais recente. Eu sou historiador de formação e dentro da história o meu campo de atuação tem sido, há vários anos, a história das relações internacionais. Eu atuo como professor do Departamento de Relações Internacionais da UF. E dentro da história das relações internacionais, algo que sempre me interessou desde o momento em que eu fui para o mestrado foi o estudo do link entre cultura e relações internacionais. Então, me especializei no estudo de uma coisa que nós chamamos de política externa cultural. Como é que a cultura é utilizada pelos Estados para conseguir poder, para acumular poder, para obter prestígio no âmbito das relações internacionais. Então, há alguns anos, eu me dedico a esse estudo, principalmente estudando o mundo de língua portuguesa, né? A chamada lusofonia tem sido o meu campo principal de atuação desde que eu ingressei no mestrado no final da década de 90 do século passado. Ora, há uns 2 ou 3 anos, há 3 anos atrás, atendendo até a pedidos de meus alunos de graduação, eu ministrei uma disciplina chamada Futebol, Poder e Relações Internacionais. Porque foi um tema que sempre me interessou, vim estudando sem nenhum compromisso mais rígido com a pesquisa acadêmica. Aliás, desde a época da graduação, fiz uma cadeira na UERJ com o Maurício Murad, de Sociologia do Futebol, né? O Maurício foi o primeiro que me fez ver o futebol como um objeto de interesse para a pesquisa acadêmica. Então, sempre li sobre isso, mas de forma diletante, sem nada muito sistematizado. Há 3 anos atrás, eu ofereci essa disciplina no curso de graduação da UF e, a partir daí, nós criamos, dentro do grupo de pesquisas que eu coordeno, que é um grupo chamado Laboratório de Estudos sobre a Política Externa Brasileira, nós criamos uma linha chamada Relações Internacionais, Esporte e Cultura, aonde a preocupação principal é entender o esporte como um elemento da política externa cultural no âmbito das relações internacionais. E a partir tanto desse curso que eu dei e repeti na graduação, como a partir de algumas pesquisas realizadas no âmbito desse laboratório, eu lancei recentemente um livro, Futebol, o Outro Lado do Jogo, onde a gente procura discutir essa interface entre futebol, política e relações internacionais. No momento, eu estou trabalhando numa pesquisa sobre o papel dos clubes de futebol no esforço de guerra no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Porque boa parte dos estudos sobre a Segunda Guerra Mundial focam muito no âmbito da política externa brasileira ou nas questões militares, mas existem poucos trabalhos sobre os esforços de guerra. Temos alguns colegas trabalhando hoje, por exemplo, a atuação dos sindicatos nos esforços de guerra, e eu estou trabalhando com a atuação nos clubes de futebol, né? Então a gente descobre algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, a forte mobilização de alguns dos principais clubes brasileiros nesse esforço de guerra. Por exemplo, os sócios do Fluminense se cotizaram e doaram um avião à Força Expedicionária Brasileira. Os sócios do Vasco também se cotizaram e doaram 2 aviões. São Januário foi um centro de treinamento de tiro durante a Segunda Guerra Mundial, além de ter servido de alojamento para soldados da FEB, para voluntários da FEB que vieram de outros estados. Bangu, a mesma coisa. Então, houve uma forte mobilização da sociedade, algo que até bem recentemente era ignorado pela historiografia. A historiografia normalmente trabalhava a mobilização da sociedade em torno dos esforços de guerra como algo secundário. Não foi. Houve uma forte mobilização de organizações da sociedade civil e os clubes de futebol não ficaram à parte disso. Eles tiveram uma forte atuação. Além do que,
inúmeros clubes de futebol, eles sofreram diretamente as consequências da guerra, principalmente aqueles ligados às colônias estrangeiras, como era o caso, por exemplo, os mais famosos, do Palmeiras e do Cruzeiro, o Palestra de São Paulo e o Palestra de Minas. Só que a coisa foi um pouco mais além disso do que normalmente o senso comum sabe sobre o tema. Por exemplo, pesquisas recentes mostram que o Corinthians ele foi muito mais afetado do que o Palmeiras durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o Corinthians tinha um grande número de italianos também e de espanhóis na sua diretoria. Houve, durante a Segunda Guerra Mundial, expurgos nos quadros sociais de diversos clubes ligados a colônias estrangeiras por conta da ação direta da polícia política do Estado Novo. Então, existe um amplo campo de pesquisas para quem está entrando nessa discussão. E hoje é a pesquisa que nós estamos realizando no âmbito desse laboratório de estudos sobre a política externa brasileira. Bem, em relação a esse link entre futebol e política, e pensando a Copa do Mundo, o Ronaldo já disse boa parte do que eu penso sobre a questão. Só vou acrescentar mais alguns elementos. Primeiro, eu acho que a partir dos anos 80, principalmente dos anos 90, até complementando o que o Ronaldo colocou, a identidade nacional deixou de ser a única identidade possível. A década de 80 e a década de 90, principalmente, elas marcam a emergência de novas identidades culturais, permitindo inclusive a existência de múltiplas identidades. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar, a gente tem que levar em consideração quando a gente percebe a mudança de um vínculo que uma sociedade tem com a sua seleção nacional. Eu acho que a identidade nacional, que foi, para mim, na minha avaliação, o grande elemento definidor da modernidade, é a construção do Estado-nação a partir da Revolução Francesa, no pós-Revolução Francesa, e a definição da identidade nacional, das identidades nacionais, entendendo que as identidades nacionais elas foram construídas no mundo ocidental, principalmente a partir da ação do Estado. O Estado precedeu a construção de uma identidade nacional. Essa identidade nacional deixou de ser a única identidade possível. A multiplicidade de identidades possíveis a partir dos anos 90 explica um pouco, na minha avaliação, o esvaziamento desta ligação entre uma sociedade e a sua seleção nacional. Uma outra questão que eu acho que a gente tem que levar em consideração, de certa forma, a gente pode comparar, por exemplo, a histórica seleção de 1982 com a seleção atual. Normalmente, a identificação de um torcedor com a sua seleção também se dá pela identificação com o ídolo, com aquele jogador que é ídolo no seu clube. Ora, o que tem acontecido no futebol brasileiro já há bastante tempo? Os jogadores têm saído cada vez mais novos de seus clubes no Brasil, têm ido jogar na Europa. Não há tempo de rolar essa identificação clubística. Eu, como vascaíno, como o Luiz também, nós temos um caso bem exemplar, que é o caso do Felipe Coutinho, que saiu do clube com 17 anos de idade. Com 16 o garoto já estava vendido e está jogando muito bem na Europa. Não houve tempo de rolar essa identidade clubística. Quando a gente pega a seleção de 82, nós tínhamos Zico do Flamengo, Júnior do Flamengo, Sócrates do Corinthians, Falcão do Internacional, Valdir Pérez do São Paulo, Cerezo do Atlético Mineiro, Éder, e por aí vai. O Éder estava no Grêmio, Estava no Atlético. Era o único, o Falcão já estava na Europa, mas já tinha se construído, e já tinha se construído essa imagem como ídolo no Internacional. Tinha poucos internacionais. Sim, pouquíssimos. Alguns foram depois. Como o caso do Zico, do próprio Sócrates, do Júnior, etc, etc. Então, havia uma identificação. Esses jogadores construíram-se como ídolos nos seus clubes. Então, hoje isso não acontece. Exatamente. Hoje isso não acontece. Eu acho que é uma outra questão que a gente tem que levar em consideração. Por
outro lado, eu acho que também, complementando a fala do Ronaldo, ano passado, as manifestações de rua, se tiveram um lado positivo, elas também deixaram algumas heranças absolutamente complicadas. Deixaram alguns nós que nós precisamos desatar. Primeiro, a grande questão das manifestações do ano passado é que elas surgem de uma questão muito específica, que é a questão do transporte público, a partir do movimento Passe Livre, e esses grupos que estavam na rua lutando pelo passe livre, pelo transporte público de qualidade, eram grupos que historicamente estão na rua, ou ligados a partidos e organizações de esquerda, ou mesmo que com um discurso apartidário, mas colocados ideologicamente no campo da esquerda, como o MPL. Ora, esses grupos estavam nas ruas já há bastante tempo, e no início de junho, vocês devem lembrar disso, eu acho que nessas manifestações do ano passado, algumas posturas dos meios de comunicação, eu acho que tiveram um papel importante no desenrolar dos acontecimentos. Esse é o outro campo que eu pesquiso, né? Mídia e relações internacionais, o papel da mídia como ator político. Eu acho que algumas questões relacionadas aos meios de comunicação tiveram um peso importante. Vocês devem lembrar que as primeiras manifestações começam em Porto Alegre, depois chegam a São Paulo, e eram manifestações pequenas, garotos, universitários e secundaristas ligados a organizações de esquerda ou grupos que, mesmo sem vínculo partidário, se encaixam no campo ideológico do que nós entendemos como esquerda no sentido tradicional da palavra. Ora, vocês devem lembrar, o dia que eu coloco como divisor de águas é o dia 13 de junho. No dia 13 de junho, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo cada um publica um editorial. O Estado de São Paulo de forma mais contundente, de forma mais virulenta, a Folha de São Paulo com um discurso mais sutil, mas com uma coisa em comum. Qual era a questão? Essas manifestações têm que ser reprimidas. O Estado de São Paulo chega a dizer textualmente: os manifestantes não podem chegar à Paulista, é uma questão de honra. Ora, a polícia atendeu ao pedido, né? A polícia atendeu ao pedido, e atendeu com tanta eficiência que agentes da própria imprensa foram atingidos. Vocês devem lembrar dos repórteres que foram atingidos durante os confrontos do dia 13 de junho. E aí entra uma questão que é importante para nós refletirmos. A mídia, a mesma imprensa que tinha defendido uma ação mais virulenta da polícia, começa a ter um discurso um pouco mais crítico em relação a isso. Comparem as manchetes do dia 13 de junho com as manchetes do dia 14 de junho. É um exercício muito interessante, como em 24 horas a maré virou. E a partir do momento que a imprensa assume uma postura crítica, imagens que normalmente não apareciam na imprensa, elas começam a ser veiculadas. Imagens da violência policial. E aí, nós vamos chegar num segundo momento. Essas imagens circulando, elas calam muito alto na classe média, até porque boa parte daqueles garotos que estavam na rua tem sua origem social na classe média, né? Eram universitários, eram estudantes secundaristas. A violência policial choca as pessoas. E começa então aquela mobilização espontânea, utilizando inúmeros mecanismos, que culminam nas grandes passeatas do dia 17. Que aí é um momento que eu brinco dizendo que é o momento do tudo ao mesmo tempo agora. Inúmeras insatisfações difusas existentes na sociedade, elas começam a aparecer nas manifestações a partir do dia 17 de junho. E muitas dessas reivindicações difusas eram contraditórias entre si. Nós vamos ter ali
desde bandeiras tradicionais dos grupos progressistas até questões corporativas, como, por exemplo, a mobilização do Ministério Público contra a PEC 37, os médicos se mobilizando contra a vinda dos médicos cubanos. Uma série de insatisfações difusas aparecem. É um momento que eu chamei num artigo recente de a disputa pelas ruas. Havia uma disputa clara pelas ruas. Aqueles grupos que tradicionalmente estavam nas ruas e que se situam ideologicamente no campo da esquerda e setores inúmeros da sociedade com suas insatisfações difusas canalizando tudo naquele momento. E é lógico que a oposição ao governo do PT se aproveitou disso. Seriam burros se não fizessem. É uma oportunidade ímpar para desgastar um governo que até então, com todos os problemas, mantinha-se com um índice de popularidade em torno de 60% a 70%. Em fevereiro do ano passado, a Dilma tinha quase 70% de aprovação. É lógico que a oposição se aproveita disso. Seria burra se não fizesse.